Akira desperta após 1000 anos de sono, e a primeira coisa que faz é cair de cara no chão com um estrondo digno de quem acabou de dormir um milênio. Ele leva um susto, se levanta, olha para o próprio corpo e percebe duas coisas ao mesmo tempo. Suas feridas sumiram, e ele está completamente pelado. Sem entender absolutamente nada do que está acontecendo, ele caminha em direção a um feixe de luz e sai para o lado de fora. O que vê então é de cair o queixo. Uma cidade inteiramente destruída. Em algum lugar distante, uma mulher encapuzada sussurra o nome dele como se já soubesse que ele ia aparecer. Enquanto isso, Akira continua ali parado no meio das ruínas, confuso, quase se convencendo de que tudo aquilo é só um sonho vívido demais. Até que uma pedrinha voa e acerta sua cabeça. Mensagem recebida. É real. Ele olha para trás, conclui que deve ter caído dali e percebe que sua memória está completamente apagada. Logo chegam um homem e uma garota, falando uma língua que ele não reconhece. Os dois se ajoelham diante dele e o chamam de o Sábio, com toda a reverência do mundo. O homem explica que um terremoto fez as ruínas desabarem e que vieram checar se ele estava bem. A filha aproveita para zoar um pouco, e o pai rapidamente a cala, pedindo desculpas pelas maneiras dela. Akira tenta dizer que está bem e tenta se levantar para provar isso, mas as pernas simplesmente não colaboram e ele afunda de joelhos no chão. Corpo humano depois de 1000 anos de descanso. Zero bateria. Mais tarde, um boi puxa uma carroça guiada pelo homem com a filha e Akira deitado lá atrás feito uma encomenda. Depois de um tempo, Akira acorda. A garota avisa o pai na hora, e ele pergunta se ele está se sentindo melhor. Akira agradece pela ajuda, diz que devem tê-lo confundido com outra pessoa, e se apresenta. Akira Himigami. O homem, ainda com aquele respeito todo, responde que se chama Uia, chefe de uma aldeia próxima, e apresenta a filha, Eiji. Akira então pergunta sobre esse tal de sábio. Uia explica que o sábio é um deus venerado pela aldeia, consagrado nas ruínas como o ser divino que concede conhecimento. Diz que Akira estava adormecido lá muito antes de ele próprio nascer, e que a aldeia foi designada pelo Owl para proteger aquele lugar. Uia confessa, claramente impressionado, que mal consegue acreditar que o momento do despertar finalmente chegou. Akira ouve aquilo tudo e fica estarrecido ao descobrir que dormiu por tanto tempo assim. Olha para as ruínas, se pergunta se alguma guerra teria acontecido por ali. E de repente, um flash de memória surge. Ele tenta se lembrar de Toasa, mas uma dor aguda explode na cabeça dele como resposta. Eiji, preocupada, o chama. Uia diz que estão quase chegando à aldeia, chamada Hakodate. Ao ouvir o nome, algo acende na cabeça de Akira. Ele olha de volta para as ruínas, depois para uma torre próxima que reconhece. É a Torre Goryoko. Memórias de uma viagem em família no ensino fundamental aparecem de repente. Ver tudo tão destruído aperta o peito, e a dor de cabeça volta com vontade. Eiji insiste que ele descanse, e Akira concorda, deita e tenta se convencer de que aquilo tudo é só um pesadelo longo demais. Na casa de Uia, a esposa fica surpresa ao encontrar o lendário sábio roncando tranquilamente no sofá. Ela se aproxima, maravilhada de vê-lo pessoalmente. Uia pede que ela dê um espaço ao homem. Logo Akira acorda, olha em volta sem entender nada e pergunta onde está. Uia explica que é em sua casa. A esposa diz gentilmente que ele pode se sentir à vontade, e Akira insiste que está bem. Ela sorri e garante que, mesmo sendo uma casa simples, farão o possível para ele se sentir confortável. No jantar, Uia ouve fascinado enquanto Akira fala sobre as tecnologias do mundo antigo. Ele fica chocado com o nível de avanço que existia. Nada, absolutamente nada comparado com o que há agora. Até a esposa acha difícil acreditar, mas a simples presença de Akira já serve como prova viva de que é verdade. Akira pergunta quanto tempo ficou dormindo, mas Uia não sabe responder. Explica que são apenas camponeses e não tem acesso a registros históricos. Um dos homens à mesa então avisa Uia que esconder a presença de Akira pode ser interpretado como posse ilegal de uma relíquia. Akira pergunta a quem deveriam reportar isso. O homem responde: ao Owl, a instituição unificada que governa o mundo inteiro. Akira, curioso, pergunta sobre países. A pergunta confunde Uia. Ele explica que, em tempos antigos, o mundo era dividido em nações, mas o Owl as dissolveu e substituiu todos os governos regionais. Akira cai na real. As nações não existem mais, e o Owl detém um poder muito maior do que qualquer país já teve. Uia acrescenta que o Owl trouxe uma paz duradoura e acabou com todas as guerras. Akira fica genuinamente impressionado com isso. Eiji então pergunta com curiosidade qual é a idade de Akira. Ele responde que tem 18 anos, mas admite que, dado o tempo que ficou dormindo, nem ele mesmo sabe mais ao certo. O irmão de Uia insiste que reportem Akira ao Bureau do Owl imediatamente. Uia manda ele se acalmar, dizendo que o homem acabou de despertar. O irmão rebate com rispidez, acusando Uia de estar guardando Akira por pura curiosidade sobre o passado. Os outros homens concordam, alertando que a aldeia pode correr perigo e lembrando o que acontece com quem esconde relíquias.
A esposa de Wia se levanta de repente, com uma firmeza que silencia a mesa inteira. Ela os repreende por agirem como covardes. Diz que Akira é novo em tudo e precisa de tempo para se adaptar, e insiste que o Ao não precisa saber ainda. Eddie imita orgulhosa a postura da mãe. O momento épico é interrompido pelo choro do bebê, e a esposa vai atender a criança, deixando claro que o assunto está encerrado. Ela ainda manda a Akira não se preocupar e focar na recuperação. Akira sente uma gratidão enorme pela bondade dela. Mais tarde, naquela noite, enquanto Ed dorme, Akira fica acordado com os pensamentos a mil. Ele sai pra varanda no telhado, olha pro céu noturno tranquilo e pro pequeno vilarejo abaixo. O ar quente diz que é verão. Tudo parece irreal, como se ainda fosse um sonho. Mesmo assim, sua mente não para de voltar a Toasa. Bem longe dali, uma mulher encapuzada observa o vilarejo pelas sombras sem ser vista. Enquanto isso, um homem cavalga para longe da aldeia sob a luz da lua, e nada disso parece coincidir por acaso. Na manhã seguinte, depois de lavar o rosto, Akira se prepara para buscar pistas sobre Toasa. Ed o cumprimenta animada, e ele pede um favor a ela. Ela o leva ao mercado da aldeia, explicando que é onde as pessoas fazem compras, informação que Akira, vindo do século XXI, consegue deduzir olhando para as barracas. Ele observa tudo com atenção e nota que o vilarejo lembra muito o campo do século XVIII. Vê uma barraca trocando moedas com uma balança e percebe que alguém garante o valor daquelas moedas. Se pergunta se esse sistema foi criado pelo Owl e cai na real de que há muito a aprender sobre como esse mundo funciona. Pergunta a Eide se há uma biblioteca por perto. Ela não conhece a palavra, então ele explica que é um lugar cheio de livros. Os olhos dela brilham e ela diz que a escola tem muitos. Nesse momento, discretamente, a pessoa encapuzada aparece nas proximidades, comprando um amuleto da sorte enquanto os observa com atenção. Ed leva Akira até a escola. Ele vasculha os livros um por um, mas não encontra nenhuma informação sobre Toasa ou sobre o passado. Começa a suspeitar que o Owl pode estar censurando informações, o que, convenhamos, não seria nada surpreendente para uma organização que controla o mundo inteiro. Pergunta a Ed como podem entrar em contato com o Owl, mas ela reage com uma raiva que ele claramente não esperava. Ela os chama de arrogantes e violentos, com uma convicção que diz muito sobre o que ela já viveu. Akira ouve em silêncio, guardando aquela informação. O Owl pode não ser tão pacífico quanto Via pintou. Enquanto caminham mais pelo vilarejo, Akira e Ed se aproximam de uma casa de onde saem vozes alegres e aplausos. As pessoas estão parabenizando alguém. Akira imagina que é algum festival, mas os olhos de Ed brilham enquanto ela diz que mal pode esperar para encontrar os próprios Sealers algum dia. Akira percebe que a maioria das pessoas ali são mulheres e que aquilo tem cara de cerimônia de casamento. Pergunta a Ed o que está acontecendo. Ela explica que se chama Eelsa, uma cerimônia em que pessoas que se amam fazem um juramento e se tornam Sealers. E acrescenta que não importa se são homem e mulher. Vendo a confusão no rosto de Akira, Ed resolve detalhar melhor. Diz que num Owls pode haver vários tipos de grupos. Um homem e uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, ou até 3 pessoas juntas. Ela aponta para um grupo próximo e informa que aquele ALC tem 4 membros. Akira percebe que isso é bem diferente do casamento que ele conhecia. Quando Edi pergunta se casamento é outro tipo de alila, Akira explica que casamento geralmente é entre 2 pessoas que prometem passar a vida juntas. Edi ri e diz que no ala uma pessoa pode ter mais de um parceiro. De brincadeira, Akira pergunta se poderia chegar a 100, e Ed não aguenta e explode de rir. Ela diz que o pai contou que, se alguém tentasse isso, o Ao apareceria para dar uma bronca monumental. Akira finalmente entende. Um Yusai é basicamente um grupo de pessoas que decidem viver a vida juntas. Ed compartilha orgulhosa que, em sua casa, seu pai, sua mãe e o papá Zink formam um Elsie de 3. Enquanto ela puxa Akira para ver mais coisas, ele pensa em silêncio sobre como até o conceito de casamento mudou completamente nesse mundo. De volta ao ano 2038, Akira aparece conversando com uma mulher deitada num sofá. Eles discutem algo chamado Projeto LC. Ela pergunta o que ele acha, e Akira diz que é um conceito interessante sobre aprimorar os humanos, mas questiona como ela pretende financiar tudo isso. Enquanto retira delicadamente os óculos dela, ela responde que vai dar um jeito, com aquela segurança de quem já planejou tudo e não vai explicar nada ainda. Uma voz robótica então anuncia que o Projeto LC terá papel fundamental no desenvolvimento dos androides de Toasa. Toasa explica que a concorrência entre empresas rivais e o medo que os humanos sentem em relação ao futuro, o que ela chama de consciência coletiva, fazem parte do desafio, mas também são uma oportunidade. Akira sorri e entrega a ela uma pequena caixa. Dentro, há um lindo anel. Ele a chama de irmãzinha tua, dizendo que é um presente de aniversário. Toasa cora, admira o anel, fica genuinamente tocada pela gentileza, e ainda assim manda ele parar de chamá-la assim. De volta ao presente, Akira ainda está no mercado com Ed, quando Tabarina, a esposa de Wia, chega pedindo ajuda às pressas. Ela explica que um trator caiu e quebrou durante o terremoto do dia anterior. Akira o examina e consegue consertá-lo, surpreendendo geral.
As pessoas ficam boquiabertas com a habilidade dele, e ele menciona que adorava consertar máquinas quando era criança, o que num mundo 1000 anos no futuro equivale a ser um gênio inexplicável. Logo depois, um homem alto com um uniforme de general aparece com soldados e Papá ao lado. O homem olha para o trator consertado, elogia o trabalho. Papá então aponta para Akira e o apresenta ao homem. Tabarina percebe imediatamente o que está acontecendo e acusa Papá V de traição com uma raiva que aquece o ambiente, mas ele desvia o olhar e murmura que não tinha escolha. O homem se aproxima de Akira e comenta que o título de sábio lhe cai bem. Akira o enfrenta com o olhar e o homem se apresenta. Percussus Canis, comissário-geral do UAU do distrito H427 Norte, e que seja chamado de Onipotente Comissário Canis, por gentileza. Os soldados detêm Akira e o conduzem para uma cela móvel. Confuso, Akira pergunta por que está sendo preso. Canis declara com uma frieza assustadora que Akira é um artefato arqueológico encontrado em ruínas antigas e, portanto, não tem direito a direitos humanos. Akira fica estarrecido, mas antes que consiga articular uma palavra, Canis o agarra pelos cabelos e deixa claro que o controle do Owl sobre as informações é absoluto. Via tenta intervir, mas Canis manda que fique no lugar. Quando Wia hesita, Canis o acusa de traição por não ter reportado a relíquia e atira na perna dele antes que ele possa explicar qualquer coisa. Tabarina corre pro lado do marido. Canis então ordena que Edi também seja levada, dizendo que precisa dela como testemunha. Tabarina protesta com ferocidade, mas Canis aponta a arma para ela sem pestanejar. Papá corre pra frente dizendo que nunca concordou com a detenção de Wia e Ed, mas Canis responde friamente que acabou de decidir isso agora mesmo. Obrigado. Enquanto Wia sangra no chão, ele tenta explicar que pretendia reportar tudo assim que as coisas se acalmassem. Canis o ignora e pressiona um bastão elétrico de choque diretamente no ferimento de bala de Wia, fazendo-o gritar de dor. É o tipo de vilão que parece competir para ver até onde consegue ir. Mais tarde, Akira, Wia e Edi estão trancados numa cela acoplada a um trem em movimento. Edi se preocupa com o pai, enquanto Akira pede desculpas repetidamente, se culpando por tudo. Wia, debilitado, diz com calma que não é culpa dele. O trem eventualmente para. Canis ordena que os soldados mantenham Akira trancado, mas tragam Wia e Edi para fora. Ele anuncia friamente que serão eliminados, e ainda manda 3 de seus homens de volta a Hakodate para eliminar todos os aldeões e apagar qualquer evidência da existência da relíquia. Wia é jogado ao chão com armas apontadas, enquanto Canis declara que todos que sabem sobre Akira devem morrer. De dentro da cela, Akira grita com uma raiva que vem do fundo do peito, chamando Canis de monstro. Canis responde com um sorriso torto que planeja usar o conhecimento antigo de Akira para aumentar seu próprio poder. Então aponta a arma para a aterrorizada Edi enquanto Akira assiste impotente, com uma expressão de ódio puro estampada no rosto. De repente, uma voz corta o ar mandando Akira se abaixar. Uma garota encapuzada aparece do nada, cortando a cela com golpes rápidos e poderosos. Ela aplica um chute que destroça a porta e parte para cima de Canis, mandando-o com força contra uma parede próxima. Mesmo ferido, Canis se levanta e exige saber quem ela é e por que interferiu. A mulher comenta, quase entediada, que ele é bem resistente. Akira agradece por salvá-los e pergunta quem ela é. Ela observa que Akira ainda age como alguém do Japão da Era Comum, o que, na escala de comentários, é basicamente dizer que ele é um dinossauro educado. Diz que pode ajudá-los a escapar, se ele concordar em ouvi-la. Canis ordena que seus soldados abram fogo, mas a mulher permanece completamente calma e repete a oferta. Akira concorda sem hesitar, dizendo que precisa da ajuda dela. Ela reconhece o pedido e diz para encontrarem um lugar seguro. Enquanto Canis grita para que atirem, os soldados disparam, mas uma barreira circular surge e protege a garota junto com Wia e Edi. As balas ricocheteiam e atingem os próprios soldados. Ela então saca o sabre e derruba os inimigos restantes com uma precisão fria que dá arrepios. Akira e os outros ficam em choque com o poder dela, enquanto Canis entra em pânico e tenta fugir. A moça zomba da organização de Canis, chamando-a de inútil. Percebendo que ela deve ser de uma série externa, Canis chuta um de seus próprios homens em direção a ela, o clássico movimento de quem não tem mais cartas na mão, e some dentro de um prédio. Um soldado ferido ainda tenta atirar nela, mas Akira rapidamente joga um galho que derruba a arma. Lá dentro, Canis começa a rir como um louco enquanto dispara uma metralhadora. A mulher recua para desviar das balas, então ativa um domínio relâmpago. Suas pernas se transformam num tripé, e seu braço direito se converte em um lançador de energia. Ela dispara, e Canis, junto com tudo em seu caminho, simplesmente desaparece numa explosão colossal que sacode a região inteira. Akira e os outros se abrigam da onda de choque. Akira, completamente atônito, murmura que ela não pode ser humana. A mulher retrai a arma e responde com toda a calma do mundo que é uma androide, se apresentando como Yuguri. Ela então lembra Akira do favor que havia mencionado antes, remove o capuz e revela um rosto idêntico ao de Toasa. Akira fica sem palavras. Yuguri, sem nem piscar, diz simplesmente que quer que eles se casem,
Akira fica confuso, tentando processar que a garota é Yuguri e não Toasa. Ele tenta se acalmar visivelmente. Yuguri reproduz uma gravação de Akira, concordando com o favor dela, e o pedido é exatamente o casamento. Isso o deixa tão agitado que ele recua enquanto ela se aproxima. Yuguri tira então o anel que Akira havia dado a Toasa como presente de aniversário, que ele reconhece de imediato. Quando pergunta sobre Toasa, Yuguri apenas sorri e diz que é classificado com um gesto que lembra exatamente a expressão de Toasa. Ed chega para checar como Akira está, e Yuguri volta a atenção para curar o ferimento de Uia, dizendo que ajudar os feridos é obviamente mais urgente que resolver questões conjugais. Papá se ajoelha e implora por perdão. Akira garante que entende. Papá só queria proteger os aldeões e fez o que achou certo. Ele diz que não está com raiva. Tabarina pergunta o que Akira pretende fazer a seguir, e ele decide deixar a aldeia para não causar mais problemas, já que o Ao está atrás dele. Yuguri insiste em ir junto, lembrando que ele ainda lhe deve uma resposta sobre o casamento. Akira recusa, argumentando que ninguém se casa com alguém que acabou de conhecer. Yuguri responde que, se ele precisa conhecê-la melhor primeiro, então ela vai simplesmente ficar do lado dele até que isso aconteça. Lógica impecável e completamente irrebatível. Ao amanhecer, os dois caminham juntos. Yuguri pergunta para onde estão indo, e Akira diz que quer voltar ao lugar onde acordou pela primeira vez para buscar pistas. Pede que ela lhe conte mais sobre o mundo atual, já que é uma androide e deve saber muito, mas ela diz que é classificado. Quando pede que fale sobre si mesma e por que quer se casar com ele, ela responde que tal informação é conteúdo premium e só pode ser pago com casamento. Negociação difícil. Quando chegam ao local, está escuro demais para Akira enxergar claramente mesmo com a lamparina. Yuguri menciona que o terremoto de alguns dias atrás provavelmente danificou o fornecimento de energia. De repente, ela se move numa velocidade que os olhos mal acompanham e os esconde atrás de uma máquina enorme, ativando camuflagem e avisando que ele deve ficar quieto porque há outros por perto. Uma mulher aparece, salta alto no ar e usa a espada para criar um corte em forma de cruz que arromba as ruínas. Outra mulher, flutuando com um anel de luz acima da cabeça, vasculha a área em busca de Yuguri e Akira. De seu esconderijo, Akira percebe que as duas têm o mesmo rosto de Yuguri e Toasa. A mulher com a espada ataca um ponto escondido e revela Ed ali. Akira fica chocado ao vê-la, mas Yuguri o pressiona a ficar em silêncio. As duas mulheres ferem Ed sem cerimônia. Há de com um anel de luz, chamada Hakubo, diz pra outra, Yoyami, não ser tão dura. Yoyami retruca que a presença de Edi é suspeita e exige saber se ela sabe quem matou Canis. Ed confirma com a cabeça, mas diz que não pode revelar porque quem matou a salvou. Yoyami pressiona pra saber onde estão, mas Ed diz que não sabe. Sem obter respostas, Hakubo e Yoyami partem desapontadas. Akira corre até Ed imediatamente e pergunta por que ela está ali. Ela mostra um smartwatch que pertence a ele, dizendo que o encontrou nas ruínas e esqueceu de devolver. Akira liga o relógio esperando encontrar algo útil, e encontra uma mensagem de voz de despedida de Toasa. Na gravação, Toasa admite ter cometido muitos erros e diz que precisa viver com seus pecados e com o que fez. Ela expressa amor e gratidão a Akira e pede que ele não a procure, que valorize a vida que ainda tem. Quando a mensagem termina, Yuguri observa calmamente que foi gravada 200 anos atrás. Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo com todo o tempo que passou, Akira decide procurar Toasa de qualquer forma. Yuguri pergunta se ele tem alguma pista de por onde começar, e Akira diz que irá à casa Omage em Tóquio, onde viveu. Pergunta se Yuguri vai com ele. Ela concorda, mas o provoca dizendo que há muitas casas de casamento em Tóquio. Ele ignora soberanamente. Mais tarde, enquanto Ed dorme, Akira pergunta a Yuguri sobre as duas mulheres que viram. Yuguri explica que são oficiais comandantes nas forças especiais do AU e que estão atrás dela por causa das restrições digitais impostas pelo AU. Akira pergunta se elas também são androides e por que Yuguri quer se casar com ele. Yuguri se aproxima e diz com toda a simplicidade do mundo que é simplesmente porque ela quer. Akira fica sem jeito e diz que já tem uma noiva chamada Toasa. Yuguri insiste que não vai desistir. Já que ele só está noivo, ainda há chance. Akira nega com a cabeça, dizendo que não há nenhuma. Ela o derruba de brincadeira, provoca e diz que vai fazê-lo esquecer Toasa, parando apenas quando ele a chama pelo nome. Pequena vitória para ele. Depois de se despedir de Ed, Akira diz que irão para Honshu. No porto, um homem os informa que todos os barcos estão no mar e que a balsa só sai uma vez por semana. Perfeito. Akira percebe que isso atrasa os planos. Logo aparece um homem guiando um trator que oferece uma carona num pequeno navio. Ele se apresenta como Albero, um atacadista, e eles se apresentam também. Quando pergunta por que estão indo para Honshu, Akira diz que estão numa expedição até Tóquio, enquanto Yuguri brinca que estão em lua de mel, sem pestanejar. Albero sugere pegar o trem em Sendai, mas Akira diz que é longe demais. Albero então aconselha ir em direção ao Monte Ozer e cruzar a Ponte Mutsu para chegar a Amori. Eles agradecem e ele parte. Enquanto caminham, Akira comenta que a área não parece muito japonesa,
o que depois de 1000 anos é talvez a observação mais razoável que ele poderia fazer. Então esbarra numa garota que aparece de trás de uma esquina, quebrando acidentalmente o pincel dela. Ele se oferece para comprar um novo sem pensar 2 vezes. A garota se apresenta como Amorú. Quando Yuguri tenta perguntar sobre um livro que Amorú carrega, ela o agarra rapidamente de volta, dizendo que é especial para ela e fim de assunto. Numa pequena loja, Akira compra um pincel novo e um pouco de pão com o dinheiro de viagem que recebeu. O atendente acidentalmente lhe dá troco a mais, e o dono da loja chega repreendendo o homem duramente e o chamando de logoiano. Akira quer dizer algo, mas Yuguri intervém, diz que vão deixar o troco e ir, e chama Amorú para acompanhá-los antes que a situação esquente. Mais tarde, Akira pergunta o que é um logoiano. Yuguri explica que são pessoas que voluntariamente abrem mão de seus direitos humanos para serem perdoadas de um crime ou dívida. Sob o controle do Owl, são forçados a trabalhar em vários serviços braçais, mas recebem o básico para sobreviver. Akira parece perturbado com a ideia, e Yuguri o chama de sentimental demais, avisando que ajudar pode atrair a atenção do Owl. Ela não está errada, mas Akira entrega o pincel novo a Amorú mesmo assim, que o aceita com um sorriso genuíno. Ela pergunta por que foram até Ma, e Akira explica que estão numa expedição a Tóquio pelo Monte Aori. Amorú os avisa que o Owl tem um posto de controle na estrada principal. Akira a ouve com atenção enquanto ela se oferece para guiá-los por outro caminho, sem fiscalização. Eles concordam sem hesitar. Enquanto caminham pela trilha, Amorú faz um esboço de Yuguri com o pincel novo enquanto andam. Akira nota e comenta. Amorú diz que fica fácil com a prática. Akira pergunta se ela quer se tornar artista, e Amorú responde que quer fazer livros de histórias. Akira a encoraja com entusiasmo genuíno e diz que espera ler um deles algum dia. Amorú parece surpresa com a reação e acelera o passo à frente, como se não soubesse bem como reagir a alguém que a leva a sério. Yuguri discretamente nota um estranho carimbo nas costas de Amorú e guarda aquela informação. Naquela noite, o grupo acampa em torno de uma fogueira. Akira comenta que não passaram fome graças a Yuguri, que capturou um coelho para o jantar com uma facilidade que seria assustadora se não fosse tão útil. Curioso, pergunta se ela obtém energia da comida. Yuguri explica que retira energia do núcleo no peito e que comer é apenas um hobby. Quando Akira tenta tocar o núcleo por curiosidade, Yuguri o adverte sobre as consequências com um olhar que o faz recuar rapidamente. Yuguri então pergunta a Amorú se pode ver o livro que ela guardava com tanto cuidado. Amorú fica na defensiva de imediato, apertando a bolsa. Yuguri imagina que pode ser um livro proibido, mas promete não pegá-lo. Amorú finalmente o tira e explica que seus pais o escreveram. Yuguri e Akira admiram as ilustrações de pássaros, dizendo que são lindas. Akira encoraja Amorú a seguir o caminho dos pais e seus sonhos. E ela sorri. Um sorriso que parece ter sido guardado há bastante tempo. No dia seguinte, eles chegam ao Monte Osor, onde oficiais do Owl guardam a entrada. Yuguri assegura a Akira que ainda não a reconheceram e diz para agirem naturalmente. Eles passam sem problemas. Enquanto caminham, Yuguri menciona suas experiências dos últimos 150 anos, levando Akira a perguntar sua idade. Em vez de responder, ela diz de brincadeira para Amorú que é falta de educação perguntar a idade de uma senhora. Mas para no meio da frase e muda de assunto, explicando que o Monte Osor é famoso pela comida saborosa. Akira e Amorú assistem Yuguri terminar um espeto inteiro em uma mordida só. Akira fica frustrado ao ver como os logoianos ao redor são tratados com total descaso, mas Yuguri o avisa para não se envolver. Quando ele olha de volta para o próprio prato, está vazio. Yuguri comeu a parte dele também, sem remorso aparente. Enquanto Akira vai comprar mais comida, 2 soldados o confrontam de repente com armas apontadas, exigindo que Yuguri se renda ou a relíquia será destruída. Yuguri e Amorú erguem as mãos como gesto de rendição. Por enquanto, um homem alto de cabelos longos e vermelhos aparece se apresentando como o magnífico Marlin. Akira sente um déjà vu estranho sem saber ao certo de onde vem. Marlin explica, com um orgulho irritante, que recebeu uma mensagem de seu primo Canis sobre a relíquia antiga, e que a semelhança de Yuguri com Yoyami e Hakubo confirmou tudo. De repente, Amorú corre em direção a Marlin, e ele afaga a cabeça dela, chamando-a de número 1221. Akira e Yuguri percebem tarde demais que Amorú estava trabalhando para ele desde o início. Amorú admite que mentiu para eles em troca da promessa de que o Owl devolveria os livros dos seus pais. Ela exige o livro de histórias como recompensa. Marlin dá um sorriso frio e cruel e diz que todos os livros já foram queimados. Em seguida, a empurra de lado sem a menor piedade e ordena que os soldados a tratem da mesma forma que fizeram com seus pais. Depois, manda capturar Yuguri. Enquanto Marlin já começa a comemorar mentalmente a promoção que acredita ter garantido, Akira vira-se silenciosamente para Yuguri e pergunta se ela consegue salvá-los. Ela responde num tom completamente neutro, que só consegue garantir a segurança dele. De repente, Amorú se recusa a ceder. Ela parte para cima, golpeando um soldado e acertando até o próprio Marlin. Sua coragem pega todos de surpresa.
Ela grita para Yuguri e Akira fugirem antes que os soldados se recuperem. Aproveitando a brecha, Yuguri age em fração de segundos, derrubando os soldados um a um com uma eficiência que não deixa margem para reação. Ela pega a mão de Akira e o puxa enquanto fogem pelo caos. Atrás deles, Marlin recupera a compostura. Furioso por ter sido humilhado por uma garota, ele chuta Amorú com violência ao chão e nota algo que caiu da bolsa dela. O único livro de histórias que ela ainda tinha. Ele o pega com um sorriso sarcástico. Longe da cena, Yuguri e Akira se refugiam numa área escondida. A noite é tensa e as respirações são pesadas depois de tanta correria. Akira olha de volta para onde vieram com o coração inquieto e diz que quer voltar para resgatar Amorú. Yuguri bloqueia o caminho e lembra que Amorú mentiu para eles e os usou. Akira se recusa a aceitar essa explicação. Insiste que Amorú estava sendo manipulada e que nunca teve intenção de machucar ninguém de verdade. Ele admite que, se for sozinho, será capturado e pede a Yuguri que vá com ele. Yuguri abana a cabeça, dizendo que vai contra seus princípios operacionais, regras que ela deve sempre seguir. Akira a olha direto nos olhos e diz que Amorú importa mais para ele do que essas regras. Quando Yuguri questiona por que ele se importaria tanto com alguém que o traiu, ele diz que não é questão de amor ou dever. Ele simplesmente sente pena dela e quer ajudá-la a perseguir o sonho que ela compartilhou com ele. Isso, vindo de alguém que acordou há 2 dias num mundo que não reconhece, diz tudo sobre quem ele é. Enquanto isso, de volta ao acampamento, Amorú está presa pelos soldados de Marlin. Ele se posta diante dela segurando o livro de histórias, com aquele sorriso que não promete nada de bom. Ele a provoca enquanto coloca o livro para queimar, observando as chamas o consumirem com prazer visível. Amorú grita em desespero enquanto o fogo destrói sua última memória dos pais. A chuva começa a cair, misturando as lágrimas dela com as gotas frias do céu. Yuguri se vira para Akira e pergunta se ele concordaria em se casar com ela se ela salvasse a vida de Amorú. A proposta soa mais como uma equação lógica do que um apelo emocional. Akira a olha com uma expressão cansada e diz que ela realmente se comporta como uma androide. Alguém que não consegue entender os sentimentos humanos sem transformá-los em transação. Sem mais uma palavra, Yuguri o solta. Akira sai correndo imediatamente em direção ao perigo, determinado a salvar Amorú a qualquer custo. Yuguri fica para trás, parada e imóvel sob a chuva. Amorú está acorrentada num quarto sozinha, assustada, chamando pela mãe e pelo pai. Akira luta para entrar no cômodo e quando finalmente consegue, fica chocado ao encontrá-la assim. Amorú também fica surpresa de vê-lo. Não esperava que alguém fosse arriscar tanto por ela. Ela não quer que ele coloque a vida em risco por sua causa. Enquanto tentam escapar juntos, ela admite que mentiu para ele e para Yuguri. Mesmo assim, Akira deixa claro que não se importa, o que a choca mais do que tudo. 2 guardas os avistam e disparam o alarme. Akira e Amorú saem correndo. Ele faz de tudo para tirá-la com segurança, chegando a jogar uma faca num guarda para ganhar tempo. Durante tudo isso, Yuguri os observa de longe sem que saibam. Em silêncio, mas sem partir. Quando chegam do lado de fora, Marlin já está esperando com aquele riso histérico de quem se acha invencível. Antes que Akira possa reagir, guardas capturam Amorú por trás. Ele tenta salvá-la, é derrubado, mas ainda consegue reagir contra um guarda antes de ser algemado. Em vez de ficar parado, Akira parte para cima do próprio Marlin. Ofendido por um plebeu ousar atacá-lo, Marlin ordena que os guardas segurem Akira de volta e começa a espancá-lo friamente. Amorú não suporta ver Akira sendo torturado por causa dela e implora que o libertem, oferecendo-se em seu lugar. Akira a interrompe e manda que ela fique quieta. Ele a lembra de nunca desistir de encontrar o livro de histórias dos pais, porque sabe que esse é o sonho dela, e sonhos não se trocam por segurança de ninguém. Amorú fica paralisada. Não esperava isso. Marlin fica com raiva e ordena que um guarda aponte a arma para Amorú. Akira não pode fazer nada além de gritar para que não a machuquem. Nesse momento, Yuguri simplesmente não aguenta mais assistir. Ela entra em cena em velocidade e chuta os guardas que seguram Akira e Amorú de uma vez, deixando apenas Marlin de pé. Em vez de fugir como qualquer pessoa sensata faria, Marlin ordena que seus guardas ataquem Yuguri. Antes que cheguem perto, ela já os derrubou. Os que sobram fogem com medo. Marlin, chocado com a debandada dos próprios homens, saca a arma e atira neles, nos próprios aliados, de raiva. Yuguri bloqueia as balas sem esforço para proteger Akira e Amorú. Marlin não esperava isso em nenhum universo paralelo. Antes que consiga fugir, Yuguri o chuta com uma força tão absurda que ele cai dentro de um buraco e fica preso lá, chamando por socorro com uma indignidade proporcional ao seu egocentrismo. Amorú assiste tudo aquilo de boca aberta. Depois que a batalha termina, Akira se curva diante de Yuguri e a agradece por tê-lo salvo, mesmo que fosse contra suas regras. Yuguri explica que salvar Amorú estava alinhado com seu objetivo, então ela simplesmente tinha que agir. Lógica impecável, de novo. Akira permanece profundamente grato de qualquer forma. No dia seguinte, Yuguri entrega a Amorú alguns itens que obteve do Bureau de Administração, roupas e livros para desenhar. Akira inventa uma desculpa para Amorú poder trocar de roupa com privacidade.
Enquanto a ajuda a se arrumar, Yuguri remove as cicatrizes das costas de Amorú com uma delicadeza surpreendente. Amorú fica grata e pede que Yuguri apague também o código de varredura marcado em seu corpo. Yuguri avisa que vai doer. Amorú insiste, e Yuguri prossegue, cobrindo o local com um desenho depois. Akira fica impressionado com as habilidades dela e pergunta sobre o tipo de técnica que usa. Yuguri explica enquanto Amorú, tomada pela animação, mal consegue terminar de se vestir antes de já estar falando sobre os livros de histórias que quer fazer com eles. Yuguri concorda em tê-la junto, e Akira apoia a ideia prontamente, prometendo ir aonde ela quiser, mas manda ela terminar de se vestir primeiro para que possam partir logo. Logo começam a jornada à cidade natal de Amorú. Quando chegam, ouvem alguém anunciando um quarto disponível para alugar. Akira já está mentalmente na fila para tomar um banho depois de tanto tempo sem. Mas antes que possam agir, Amorú nota guardas parados num canto próximo. Olhando ao redor, ela percebe que é a temporada Fika, época dos festivais de alcovitice. Ela tenta explicar que eles não precisam do festival, já que já são parceiros. Ao ouvir isso, Yuguri fica com ciúmes na hora, e deixa bem claro para Amorú que ela é a parceira de Akira, declarando que são amantes sem nem pestanejar. Amorú se recusa a aceitar isso. Vendo que pode virar uma briga de proporções desnecessárias, Akira tenta lembrá-las que ele está nessa jornada à procura de Toasa, a quem ama profundamente e a quem já jurou sua vida. Mesmo assim, Amorú acha que todos ainda podem ficar juntos mesmo após encontrá-la, o que não resolve nada. Yuguri então decide tentar algo diferente. Ela sabe que está apaixonada por Akira, mas quer ir ao festival para ver se consegue se apaixonar por outra pessoa. Se não se apaixonar por ninguém, saberá que o amor por Akira é genuíno. Raciocínio de androide aplicado a sentimento humano, estranhamente coerente. Mesmo que Akira não queira apoiar a ideia antes que perceba, Amorú já concordou com o plano, e ele se vê sem voz no assunto. A democracia falhou para ele dessa vez. À noite, Kalkram, o aspirante a chefe da família Lano, está conversando com o tenente-coronel Yamabuki, que chega para entregar dinheiro a ele. Kalkram lhe mostra algumas armas que tem em estoque. Enquanto o Yamabuki examina o arsenal, começa a se perguntar se Kalkram está acumulando tudo aquilo para defesa ou se está se preparando para iniciar uma guerra. A conversa ainda está pela metade quando vários homens irrompem abruptamente. Os guardas tentam detê-los, reconhecendo-os como os homens de Fidas, mas os intrusos rapidamente explicam que Lady Fidas está se aproximando. Os guardas se acalmam de imediato, e o tenente Yamabuki fica chocado com a chegada inesperada. Depois que Lady Fights entra, ela se desculpa pela intrusão e se apresenta como a filha mais velha da família Lontano. Explica que foi correndo até lá porque ouviu que seus convidados estavam em perigo. O tenente, sem entender o que está acontecendo, fica nervoso. Fides explica que um dos capangas de Kalkram é um espião, e diz que é sua responsabilidade lidar com isso, pois será a próxima chefe da família Lontano. O homem é identificado e algemado. Ao ouvir isso, ele explode de raiva e diz que só reconhecem Kalkram como próximo chefe. Furioso, ele luta para se libertar e tenta atacar Fides. Antes que chegue perto, Kalkram inesperadamente atira nele para conter o caos. Fides decide partir e instrui seu chefe de guardas a resolver o que sobrou da situação. Alguns convidados começam a cochichar entre si sobre a relação entre Fides e Kalkram. Um deles explica: são meio-irmãos. O pai teve cerca de 10 filhos, mas 8 morreram numa briga de sangue, e sobreviveram apenas Fides e Kalkram. O chefe interino originalmente planejava ter muitos herdeiros, mas com apenas 2 sobreviventes, todos estão ansiosos, porque ninguém sabe quem vai virar o próximo chefe. Na manhã seguinte, o chefe interino da família Lano convoca Fides e Kalkram e diz que não se importa com quem vença, só quer alguém confiável. Por isso, espera que ambos participem do festival Fika e encontrem seus respectivos parceiros para provar que são sérios. Fetus promete imediatamente que encontrará um parceiro no festival. Kalkram acha que ela está exagerando, mas Fetus não está brincando com nada. Enquanto isso, Amorú e Yuguri se preparam para o festival naquela tarde. Akira diz que não tem interesse em ir e fica para trás. Amorú e Yuguri partem sem ele. Enquanto Akira sai para clarear a cabeça, houve um grupo de homens conversando animados sobre 2 pessoas chamadas Fides e Kalkram, que virão ao festival. Ele fica curioso. Uma mulher numa loja próxima nota o interesse dele e explica que Fides e Kalkram são os herdeiros ao trono da família Lontano, a família mais poderosa da cidade, que controla a região inteira. Akira absorve a informação e fica ligeiramente desconfortável, percebendo que essas 2 pessoas têm um peso enorme nessa cidade. No festival, Amorú rapidamente se junta a velhos amigos, cumprimentando-os calorosamente. Yuguri, por outro lado, se mistura com a multidão com a mesma facilidade com que faz tudo, conversando com todo mundo, aproveitando a atmosfera animada como se tivesse nascido para isso. Fides se torna o centro das atenções. Muitos homens se enfileiram diante dela esperando ser escolhidos. Nenhum atende às expectativas dela. Frustrada, ela vai embora querendo alguém de maior valor.
Akira decide aparecer no festival depois de tudo e chega discretamente, se escondendo atrás de uma árvore de flores para não ser notado. Sua principal preocupação é garantir que Amorú e Yuguri estejam seguras, mesmo que isso signifique assistir de longe como um espião voluntário de boa fé. Quando a noite chega e as luzes do festival começam a brilhar, Amorú nota Akira escondido por perto. Ela fica aliviada e feliz de vê-lo, achando que ele veio por estar preocupado. Akira admite que a segurança dela é parte do motivo, mas não é o único. Mais tarde naquela noite, enquanto Akira passa por Fides, que segura uma taça de vinho, ele acidentalmente esbarra nela. A taça inclina e um pouco de vinho derrama nas roupas dela. Akira se desculpa rapidamente e tenta encontrar algo para ajudar a limpar. Quando olha para o crachá com o nome dela, percebe de repente que a mulher com quem esbarrou é ninguém menos que a própria Fides. O pânico bate na hora e ele tenta fugir antes que os danos aumentem. Antes que escape, Fides segura sua mão. Ela parece intrigada pelo modo de falar dele e por sua presença calma, como se nunca tivesse encontrado alguém que não tentasse impressioná-la imediatamente. Em vez de se irritar, ela insiste em conversar em particular e o puxa para um canto. Amorú os avista juntos e vem rapidamente, se desculpando nervosamente com Fetis em nome de Akira e explicando que ele age assim porque é, na verdade, uma relíquia dos tempos antigos. Akira fica estarrecido com a revelação involuntária. Fetus fica ainda mais curiosa. A ideia de alguém de 200 anos atrás ainda estar vivo a fascina de um jeito que nenhum dos candidatos do festival conseguiu. Akira então conta tudo. O processo de animação suspensa, como o corpo fica preservado por longos períodos, como ele acordou quando o terremoto danificou o dispositivo. Fides ouve com atenção e entende que ele não está mentindo. Impressionada, ela pede que ele considere se tornar seu par no festival, dizendo que acredita que rumores sobre pessoas como ele podem ser verdadeiros. Amorú fica desconfortável com a sugestão, mas Fides permanece confiante. Ela oferece a Akira um acordo: proteção contra o Oo. Sabendo que está sendo perseguido, Akira fica surpreso de que alguém com esse poder proporia algo assim. Enquanto ainda conversam, Fides aponta para um homem próximo e o apresenta como seu meio-irmão Kalkron, rivais há muito tempo na disputa pelo comando da família. Mas antes que Akira possa processar isso, algo inesperado acontece. Kalkron de repente se ajoelha diante de Yuguri em público e pede que ela seja sua parceira no festival. Amorú fica com a boca aberta, sem conseguir acreditar no que está vendo, e se perguntando como tudo virou essa confusão tamanha. Até Fedes fica pega de surpresa. Não esperava que o meio-irmão se apaixonasse por alguém tão abruptamente. Ninguém naquele festival esperava. No dia seguinte, Lord Lano convoca Kalkron para o escritório, depois de ouvir os relatos de que o filho havia conseguido uma parceira no festival. Ele expressa ansiosa empolgação para que Kalkron conclua a cerimônia do LC logo, pois está desesperado por um neto. Kalkron insiste que o momento ainda não é o certo. Enquanto isso, Fizz cuida dos cavalos nos estábulos do castelo. Sem ter mais ninguém com quem compartilhar seus pensamentos, ela confessa ao cavalo favorito os rumores que circulam sobre a parceira de Kalkron, que é exatamente o tipo de conversa que só acontece quando a vida ficou complicada demais para qualquer outra audiência. Seu guarda-costas entra para informá-la das notícias que se espalharam pelo castelo, mas ela o repreende por interromper seus momentos privados com o cavalo. Assunto encerrado. Ela o assegura de que não há necessidade de se preocupar com os rumores, pois já garantiu um parceiro. No final, Akira tenta dissuadir Yuguri de ir a um encontro com Kalkron. Ele expressa sua preocupação com a natureza perigosa do homem e sua relutância em vê-la se enredar em assuntos de máfia. Amorú também demonstra surpresa com a aceitação de Yuguri, já que ela havia demonstrado total desinteresse no dia anterior. Yuguri esclarece que só aceitou o convite para provar a Akira que não consegue desenvolver sentimentos por ninguém além dele. Porém, ela começa a questionar se essa explicação ainda é válida, já que os avanços de Kalkron parecem estar a afetando de um jeito que ela não havia calculado. Kalkron chega inesperadamente e presenteia Yuguri com um buquê de flores. Ele explica que a ansiedade em vê-la o fez chegar mais cedo, o que, convenhamos, é um nível de entusiasmo que poucos conseguem sustentar. Yuguri examina as flores e reconhece que elas simbolizam amor verdadeiro. Kalkron expressa admiração pelo conhecimento dela, observando que não esperava nada menos de uma androide. Essa revelação deixa Akira imediatamente tenso, preocupado com a segurança de Yuguri. Ela esclarece, porém, que Kalkron já sabe de sua identidade e a aceita mesmo assim. Akira permanece cético e questiona Kalkron sobre suas verdadeiras intenções. Kalkron o provoca sobre ciúme e pergunta se ele nutre sentimentos românticos por Yuguri. Yuguri então revela, sem cerimônia, que Akira é seu noivo. Kalkron responde com um sorriso tão malicioso que Akira não consegue deixar de notar sua semelhança familiar com Fides. Como se invocada pelo pensamento, Fides aparece chamando por Akira e anuncia que chegou para buscá-lo para o encontro deles. Akira demonstra confusão total e Fetus o lembra de que ele é seu parceiro de Alia. Detalhe que ele claramente não havia levado a sério o suficiente. Amorú e Yuguri imediatamente o cercam e proíbem que ele vá embora sozinho com Fides. Elas o interrogam e exigem um relato completo do que aconteceu entre ele e Fides na noite anterior.
Akira explica que foi um pequeno acidente e que nunca imaginou que ela fosse levar a sério quando o reivindicou como parceiro. Erro de cálculo considerável. Calcron se dirige a Fides e diz que está aliviado por ela ter encontrado um parceiro, pois estava ficando preocupado que ela nunca se estabelecesse. Ele propõe então um encontro duplo para que ambos possam observar os parceiros um do outro e determinar quem fez a escolha superior, porque nada diz romance como uma competição familiar. Ele os conduz até seu veículo e todos ficam boquiabertos com a qualidade excepcional dele. Calcron revela que o adquiriu em Tóquio, o que acende imediatamente a atenção de Akira. Ele pede mais informações, mas Calcron se recusa a compartilhar qualquer coisa sem compensação. Encoraja Akira a não perder a esperança, porém, pode revelar algo quando estiver bêbado. Anotado. O grupo entra no veículo e Calcron os leva ao distrito comercial. Amorú sai correndo para explorar assim que chegam, mas Akira a avisa para não se aventurar longe demais. Calcron acompanha Yuguri até uma banca de joias, onde ela examina o estoque com cuidado. Ele se oferece para comprar a joia mais fina com a pedra mais bonita, e ela aceita sem hesitar. Calcron nota Akira os observando com ciúme evidente e se vira para dar a ele um olhar triunfante. Enquanto isso, Fides se aproxima de Akira por trás e questiona suas prioridades, observando que ele está completamente distraído. Akira descarta a preocupação dela, enquanto ela deposita ainda mais sacolas de compras nos braços dele. Ela manda ele manter o ritmo, porque há muitas outras lojas a visitar. Akira fica surpreso que isso seja a concepção dela de um encontro romântico. Agora ele entende por que ela ficou solteira por tanto tempo, a ponto de ficar desesperada o suficiente para se contentar com alguém como ele. Amorú se aproxima e sugere que ele não deveria ter vindo, já que está sendo tratado como carregador de luxo. Akira insiste que precisava comparecer porque Calcron tem informações sobre Tóquio. Ele também aponta que não pode deixar Yuguri a sós com Calcron, pois não confia nele. E além disso, se sente genuinamente desapontado por não conseguir facilitar uma conexão entre Fides e Calcron, porque no fundo percebe que é o que os dois realmente desejam. Fides o chama e ele corre. Calcron percebe que Yuguri está distraída com Akira, mas a assegura de que o encontro vai tirar ele da cabeça dela. Ela o direciona a um beco para conversarem em segredo, e o repreende por ter transformado o encontro deles num encontro duplo. Calcron explica que está apenas seguindo o plano dela, deixar Akira com ciúmes. Porém, ele nunca previu que Fides fosse se propor como parceira de Akira. Yuguri aponta que Fides é atualmente sua pior inimiga e que não vai perdoá-la, seja irmã de Calcron ou não. Calcron observa que não será necessário perdoar ninguém porque o plano parece estar funcionando. Yuguri admite que sim, e recorda o encontro da noite anterior quando estava de cara. Ela havia contado tudo sobre si mesma a Calcron, sobre quem é, sobre como quer provar a Akira que seu amor é genuíno. E ele concordou em ajudá-la porque conseguia se identificar com a situação de um jeito que ela não esperava. Yuguri aponta, desconfiada, que ele está fazendo muito por ela sem pedir nada em troca, o que soa suspeito. Calcron revela que está apenas curioso para ver como tudo vai terminar, porque um relacionamento entre uma androide e um humano não é algo realista, e ele simplesmente quer observar e descobrir se o amor realmente conquista tudo. Investigação científica com alto potencial de drama. Enquanto isso, Akira nota Amorú olhando fascinada para um conjunto de tintas coloridas e decide comprá-las para ela. Fetus o repreende imediatamente por não ter comprado nada para ela primeiro. Yuguri sai do beco com Calcron e chama por Akira, mas ele não a ouve. Ela se aproxima e considera lhe contar tudo sobre o plano, mas desiste. Akira não entende por que ela está com uma atitude estranha, mas deixa passar, porque tem um ótimo lugar para continuar o encontro duplo. Ele manda Calcron levá-los à biblioteca, e Calcron obedece sem questionar. Lá, Calcron admite que Akira tem cultura, pois escolheu ler durante um encontro, elogio backhanded clássico. Amorú fica curiosa se a biblioteca tem algum dos desenhos antigos dos pais dela, e agradece a Akira pela chance de verificar, mas ele aponta que também foi por interesse próprio de pesquisa. Ele pega alguns livros de lei para verificar se há informações úteis, mas Fides o informa que esse tipo de livro é inútil, porque o UAU dita o conteúdo deles. Depois de explorar bastante, todos saem sem nenhuma informação nova. Missão frustrada. Do lado de fora, Amorú avista comerciantes num beco e tem um pressentimento de que eles podem ter os livros de histórias dos seus pais. Ela sai correndo antes que alguém possa dizer qualquer coisa, deixando o grupo nos degraus da biblioteca. Eles tentam segui-la, mas ela some no beco. Começam a procurar, e Fides está claramente irritada por ter que caçar uma criança teimosa pelo labirinto de becos da cidade. De repente, ela percebe que também se perdeu, e uma nostalgia inesperada a invade. O beco traz de volta memórias da infância, quando eles brincavam de esconde-esconde por ali. Naquela época, sempre eram pegos porque Calcron fazia barulho enquanto se escondia, o que era ao mesmo tempo irritante e previsível. Fides o repreendia, mas prometia mantê-lo seguro quando se tornasse a chefe. Calcron a chama e ela sai das memórias. Ele menciona a época do esconde-esconde como se também estivesse revivendo aquele mesmo momento. Ela tenta esconder a nostalgia, mas não com total sucesso.
Por perto, Akira anda sozinho tentando encontrar todo mundo. Ele espia pela esquina e flagra Fitz e Kalkron tendo um momento genuinamente íntimo, e decide se afastar sem fazer barulho. Yuguri e Amuro o chamam por trás, e ele manda os dois calar a boca para não estragar o momento dos irmãos. Fitz pergunta por que Kalkron está de repente relembrando o passado, e ele observa que reviver memórias de vez em quando faz bem. Fitz o lembra de que deveriam estar mais preocupados com o futuro. Kalkron decide ser mais direto. Pega um pano e envolve Fitz nele, dizendo que ela era muito boa no esconde-esconde. Fitz sente uma faísca que tenta ignorar. Ela vai embora dizendo que não se lembra de nada disso, o que é uma mentira educada que não engana ninguém. Akira observa Fitz, enquanto ela passa por ele, e sente pena de que o laço de sangue esteja impedindo os dois de vivenciarem o que claramente sentem. Ele se vira para Yuguri, agora convicto de que Kalkron realmente ama Fitz. Ele a repreende por estar usando o colar que Kalkron lhe deu, mas ela o provoca por estar com ciúmes. Akira insiste que fez a observação apenas por causa do que acabou de testemunhar entre os irmãos. Yugure não entende do que ele está falando, e Akira não consegue encontrar as palavras certas para explicar sem soar como exatamente o ciumento que diz não ser. Yuguri o lembra de que concordou em sair com Kalkron como um teste para entender como o amor verdadeiro se sente, e exige saber por que ele concordou em sair com Fitz. Amuro se junta a Yuguri, e as duas pressionam Akira por respostas. Ele se defende e mantém que é leal apenas a Touasa, a quem já está noivo. Então pergunta onde estão as lealdades de Yuguri, e ela revela que poderia se contentar com Kalkron se as coisas corressem conforme o plano. O silêncio que se segue diz mais do que qualquer resposta poderia. A viagem de volta é tensa e silenciosa. Kalkron e Fitz ficam se olhando de canto de olho sem dizer nada. De repente, um pneu fura. Todos saem do veículo, e Akira troca o pneu furado com uma desenvoltura que impressiona Kalkron. Akira explica que seu pai adotivo lhe ensinou. Kalkron revela que a única coisa que lhe ensinaram enquanto crescia foi dedicar a vida inteira à família, e é por isso que o Elsie é tão importante para eles. Akira se pergunta se os sentimentos de Kalkron por Yuguri são genuínos. Kalkron admite que a acha fascinante, mas questiona por que Akira está perguntando. Akira diz que pergunta apenas por serem companheiros de viagem. Então questiona sobre os sentimentos de Kalkron em relação a Fitz, mas Kalkron devolve a pergunta a ele. Akira se recusa a responder, dizendo que seus sentimentos são irrelevantes. Kalkron então revela que abençoará a união de quem quer que Fitz escolha como parceiro, mas promete matar qualquer um que parta o coração dela. Akira o acusa de estar apaixonado por Fitz. Kalkron desvia da acusação e sugere que Akira abra uma oficina mecânica. Conversa encerrada. Enquanto isso, Yugure expressa sua frustração sobre o quão difícil é encontrar o amor verdadeiro. Fitz não entende do que ela está falando, e Amuro explica que Yugure tem tido azar na busca pelo amor verdadeiro. Fitz aponta que amor verdadeiro não passa de um absurdo inventado para fazer as pessoas se sentirem desejadas. Observação um tanto sombria para uma mulher que claramente sente algo por alguém. A conversa é interrompida por um container que se solta e ameaça matar um trabalhador. Yuguri corre para resgatá-lo numa fração de segundo, mas um agente secreto a avista e a reconhece como foragida. Fitz percebe pelos movimentos ágeis de Yuguri que ela é uma androide. Ela se pergunta que jogo Kalkron está jogando, já que androides não podem ter filhos. Kalkron e Akira chegam correndo para verificar se ela está bem, mas Yuguri os direciona para a fonte da confusão. Ela vai embora resolver, e Akira aconselha Kalkron a ir atrás dela. Kalkron explica que agora é trabalho de Akira. Foi ela quem o escolheu como parceiro, afinal. Enquanto Fitz corre, ela recorda o resto das memórias que o beco havia despertado. Depois que ela prometeu se tornar chefe e proteger Kalkron, ele havia revelado que a ouviu chorando pro irmão mais velho pedindo ajuda porque não queria assumir aquele peso. Ela o repreendeu por espionar, mas ele explicou que só o fez porque queria se tornar chefe e mudar a família para que ela não precisasse mais chorar. Akira se depara com Fitz, e ela admite que Kalkron será um chefe melhor do que ela. O coração dele é grande o suficiente para acolher todos que encontra. Ela revela que ele tem cuidado secretamente dos irmãos que foram deserdados por serem considerados inaptos para governar. Mesmo assim, Fitz insiste que precisa se tornar chefe, porque um trabalho assim só servirá como punição para uma alma inocente como a dele. De volta à mansão Lontano, o agente informa a Lord Lano que a parceira de Kalkron é uma androide e confirma que as informações obtidas do UAL são precisas. Lord Lano decide capturá-la para o próprio uso, antes que o UAL possa colocar as mãos nela. Planos dentro de planos. Mais tarde, naquela noite, todos se sentam para o jantar no restaurante da família Lontano. Kalkron pede formalmente a Yuguri que se torne sua parceira. Fitz se levanta para ir embora, mas para no meio do caminho quando Yuguri recusa. Yuguri explica que sua percepção de amor estava errada e aconselha Kalkron a provar seus sentimentos à pessoa a quem eles realmente se destinam, com um olhar que não precisa de tradução. Akira aproveita a abertura para aconselhar os irmãos a tentarem resolver as coisas por meio de uma conversa sincera. Lord Lano então entra e revela que sempre soube que os dois tinham química desde que eram crianças.
Ele acusa Kalkron de planejar permanecer sem filhos e assassiná-lo enquanto dorme para tomar o controle da família. Kalkron nega, mas Lord Lano aponta para Yuguri e as armas do mercado negro como evidência. Kalkron insiste que é um engano. As armas e Yuguri eram apenas precauções que estava tomando para proteger a família. Lord Lontano não acredita. Ele levanta Fitis como uma arma humana e ordena que ela elimine o irmão traidor, prometendo torná-la a próxima chefe se obedecer. Kalkron a urge a fazê-lo para que os dois não sejam derrubados juntos. Mas Akira a detém antes que ela decida qualquer coisa. Kalkron pega a arma de Fitis e a aponta para o próprio pai, que repreende Fitis pela traição. Kalkron aponta que não há mais família para trair. Lord Lano exilou todos os seus próprios filhos. Ele abate um dos guarda-costas e Lord Lano ordena que seus homens capturem Yuguri a qualquer custo, enquanto ela está sem condições de reagir. Yuguri se levanta e os repreende por estragarem sua diversão. Mas está tão bêbada que mal consegue ficar de pé. Lord Lontano ordena que seus homens a imobilizem antes que ela se recupere. Yuguri, porém, libera todas as toxinas acumuladas em seu corpo de uma vez. Ela então desafia a primeira pessoa corajosa o suficiente para se aproximar. Ninguém se move. Akira avista um atirador de elite mirando nela de longe e percebe que Yuguri não está ciente da ameaça. Sem pensar duas vezes, ele corre e a empurra para fora do caminho. A bala que era dela acerta ele. E por hoje é isso. Se você curte recaps de anime como esse, comenta qualquer coisa aí embaixo. Eu leio todos. Dá uma olhada também nesse outro vídeo, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo.